Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 31 de agosto, o mês foi embora. Nessa manhã de terça-feira você estará ouvindo a primeira parte de uma mensagem, aliás, de um estudo que nós estamos ministrando em nossa igreja sobre a primeira carta de Pedro e já entrando na segunda carta de Pedro. Você também ouvirá ainda Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias, falando sobre: é possível perder a salvação? A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ele a planejou na eternidade, a executa na história e a consumará na segunda vinda de Cristo. A salvação não é mérito nosso, é dádiva de Deus. Mas muitas pessoas, salvas pela graça de Deus em Cristo Jesus, ficam aflitas e até desesperadas, com medo de perder a salvação. O que a Bíblia ensina sobre isso? É possível uma pessoa que foi salva pela graça em Cristo Jesus vir a perder-se eternamente? O que a Bíblia diz é que a salvação é uma obra eterna e não temporal. Jesus Cristo disse: todo aquele que meu Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquele que é salvo está assentado com Cristo nas regiões celestes, escondido com Cristo em Deus. O apóstolo Paulo disse que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que este livro foi escrito para nos dar essa garantia. João diz assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Se você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você não precisa ficar aflito, ansioso, com medo de perder a salvação. Você está seguro nos braços de Jesus. Ninguém pode arrancar você dos braços do seu glorioso Salvador. Você tem a vida eterna. A sua segurança está firmada em Deus e não em você mesmo. Irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus, que nós temos muita coisa hoje que estudar, no livro de primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5, até o capítulo 5, verso 5 ao versículo 9. Capítulo 5, 1 Pedro, verso 5 a 9. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quem pode dizer amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos dar um título, porque cada vez que a gente está estudando essa carta de Pedro, nós temos que considerar o contexto que Pedro estava falando sobre uma variedade de assuntos, mas todos relacionados à perseguição. Lembrando que nos dias primitivos, nos dias da igreja que estava em forma embrionária, o Império Romano, através do imperador Nero, perseguia os cristãos sem dó e sem piedade. E essa carta de Pedro, principalmente, ela foi escrita para encorajar os cristãos, para fortalecê-los, para que eles tivessem ânimo, eles não desistissem diante das ameaças. Alguns eram presos, outros eram açoitados e alguns eram mortos. Então esta carta teve essa finalidade. E aí nós vamos dar um título a esse estudo de hoje: Conselhos práticos em meio às perseguições. Eu vou repetir o título que nós demos para esse estudo de hoje: Conselhos práticos em meio às perseguições. Nós, portanto, não podemos nos desvencilhar do teor dessa carta. Nós temos que trabalhar em cima disso aqui. E é por isso que você viu na última semana o pastor Júnior, quando falou sobre o capítulo 5, versos de 1 até o versículo 4, ele iniciou esse estudo mostrando o que Pedro, ele reforça no versículo 5. Ele usa o verbo rogar. Rogo-vos, pois, aos presbíteros. E no versículo 5, ele diz a mesma coisa: rogo igualmente aos jovens. Bom, nós temos que analisar aqui que a princípio ele estava se dirigindo aos líderes, pastores, aos anjos da igreja. Por isso que ele começa no capítulo 5 dizendo: rogo-vos aos presbíteros, rogo aos presbíteros, pois aos presbíteros. E aqui nesse versículo 5 ele torna a mesma expressão: rogo igualmente aos jovens. Porque Pedro estava se dirigindo agora aos jovens? Nós vamos ver que, à luz do texto, os jovens, por serem bem moços e muitos imaturos e sem muito lastro para sofrer qualquer tipo de provação, de perseguição ou de martírio, eles estavam vulneráveis a optar por não confessar o nome de Jesus por amor à pele, para não sofrerem perseguição ou quem sabe até de serem também torturados ou mortos. A igreja, meus irmãos, é composta de várias classes sociais. Eu tenho dito que a igreja é uma sociedade, uma associação heterogênea sobre todos os aspectos. Tem a criança, tem o adolescente, tem o jovem, tem o adulto e tem as pessoas da terceira ou ditosa idade. Então, para cada uma dessas pessoas, dentro do seu âmbito da classe social, a gente tem que dirigir uma palavra de acordo e conformidade com o seu estado emocional, a sua vida, seus limites. Então é claro que para isso nós temos na escola dominical, EBD, departamento infantil, porque vai se falar para a criança de acordo com o entendimento dela, a linguagem dela, para que ela absorva a palavra.
Os adolescentes é um outro aspecto. Os jovens também, os adultos também, cada um dentro da sua conjuntura. E como é uma classe heterogênea sobre todos os aspectos, eu quero dizer que é muito difícil para um pastor, para um líder, saber atender a todos, de modo que todos se sintam alimentados, edificados, fortalecidos pela palavra. Não é coisa fácil. Eu queria até fazer uma proposta: se você passasse um dia exercendo a atividade pastoral, um dia apenas, você ia dizer, isso é negócio para quem não tem juízo, ou para quem não tem sensibilidade, porque eu não suportava isso. Mas é que quando Deus chama, Deus vocaciona. Quando Deus vocaciona, Ele apta aquele que é chamado, que é vocacionado para apacentar e para cuidar das ovelhas. E Pedro estava aqui preocupado com a mocidade, com os jovens, com a juventude, porque essa seria a condição em que alguns poderiam, por causa de não sofrer alguma luta, alguma perseguição, provação, viesse a negar o nome de Jesus, ou apostatar. Chama-se apostasia, negar. Então Pedro usa essa expressão: rogo igualmente aos jovens que eles fossem submissos aos mais velhos. É isso que ele diz aqui: rogo pois aos presbíteros que há entre vós, aos jovens que há entre vós, sede submissos aos que são mais velhos. Esses mais velhos que ele está falando aqui seriam os presbíteros, seriam os anciãos, seriam aqueles que tinham maturidade suficiente para ajudá-los a enfrentar aquelas perseguições. No caso aqui seriam os pastores, que lá no finzinho do capítulo 5 ele diz: eu também, referindo-se ao ministério dele, se tratando dele ser um pastor. Então ele diz: rogo igualmente aos jovens que fossem submissos aos que são mais velhos. Diz respeito aos líderes espirituais ou aos pastores da igreja, porque em meio àquelas tribulações, em meio àquelas perseguições, os mais velhos, aqueles que tinham mais maturidade, tinham capacidade de ajudar aqueles jovens, porque por serem imaturos, a eles se firmarem na palavra, se firmarem no evangelho, porque eram muitas as perseguições, e aí eles precisavam de que alguém que tivesse mais experiência, que tivesse sofrido por causa do nome de Jesus, passasse para eles todo aquele apoio, ajuda, força, pudesse fortalecê-los com a palavra. E eles então fossem submissos em relação a respeitarem e a obedecerem os seus líderes, os seus guias, ou seja, os conselheiros, os líderes, os pastores, para que eles não desistissem, mesmo que viessem a sofrer alguma perseguição, mesmo que eles viessem até ser torturados ou mortos, eles não negassem a Cristo. Por isso que ele diz: outro sim, nesse mesmo versículo, outro sim no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Nós vamos nos deter um pouquinho aqui com essa expressão outro sim. Ele está dizendo: de outra sorte, de outro modo, vocês precisam de ter cuidado em lidar uns com os outros, conviver de tal maneira que vocês se sintam mutuamente ajudados. Mutuamente ajudados. Essa expressão, em outras palavras, não desistam. É que mesmo que eles estivessem sendo acossados, humilhados, perseguidos, maltratados, eles não se deixassem persuadir pelo desânimo, pelo desgaste. Cingir-se de humildade, isto é, eles deveriam estar sempre se aconselhando, e recebendo informações, orientações,
e que nem por isso aqueles que passassem para eles essas informações e todos esses conselhos, eles deveriam se sentir arrogantes, orgulhosos, prepotentes, mas nem ser petulantes, mas terem humildade de dizer: eu estou simplesmente ajudando a este jovem, ou aquele irmão, ou aquela família, a vencer essa dificuldade pela qual está passando. Esse era o papel do apóstolo quando fez essa ressalva. Essa expressão cingir-se, de acordo com alguns comentaristas da antiguidade, eles, quando se cingiam, eles colocavam como uma espécie de uma faixa na cintura para amarrar aos lombos, porque as vestes da época eram como se fossem batas longas, soltas, frouxas. Isso dificultava um pouco a andar. Então eles tinham que cingir, como a gente usa um cinturão, para que eles ficassem com aquilo mais preso ao seu corpo e eles pudessem se deslocar, se locomover. E quando Pedro usa aqui a expressão cingir-se, é o mesmo que atar aos seus lombos, ao seu corpo, porque era disso que eles precisavam. Como Pedro diz aqui: cingi-vos todos de humildade. Ou seja, a humildade deveria estar atrelada, agarrada, de modo que eles não se deixassem de estar sempre se cingindo de humildade. É esse o sentido aqui que Pedro está falando. Inclusive na época, quando Pedro estava falando isso, e nós vamos ver aqui também Jesus, quando foi lavar os pés dos apóstolos, pelo menos essa expressão era comumente conhecida, porque os escravos da época, eles usavam uma bata que era colocada por cima das suas vestes, quando eles estivessem servindo os escravos, para que desse uma sensação de limpeza, de higiene. Então eles colocavam faziam com que sua bata ficasse cingida, como se fosse um pano, diferente, e eles estavam dizendo: eu estou suficientemente asseado para lhe servir. Lembra-se, por isso que quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, diz o texto que ele se cingiu. Lá em João capítulo 13, verso 4, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e passou a servi-los. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo de humildade. Por isso que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu já disse aqui em outras ocasiões, já falei isso aqui, você que já ouviu, vai ouvir mais uma vez, que quando eu ouço ou vejo uma pessoa batendo no peito e dizendo: o papai aqui é humilde, saia de perto dessa pessoa, corra à distância, que ele não tem nada de humildade. O humilde é aquele que não sabe que é humilde, ele não se sente convencido que é humilde, pelo contrário, ele às vezes até se sente: estou muito longe de ser humilde, eu preciso ser humilde. Então era isso que Pedro estava tentando passar para aqueles cristãos. E aliás, eu quero lembrar que Paulo também tinha ele tinha esse mesmo pensamento, ele estava alinhado também, quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é o cristianismo na sua essência, na sua plenitude, na sua pureza, na sua simplicidade. E aí, meus irmãos, Pedro estava tentando incutir isso na mente, tanto dos líderes como também dos jovens, para que eles tivessem humildade suficiente. Daí por isso que nós colocamos aqui como título: conselhos práticos em meio às perseguições. Porque em meio às perseguições nós vamos demonstrar a nossa segurança, a nossa firmeza, a nossa estabilidade, tanto emocional como psicológica, e
principalmente espiritualmente. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 34, o sábio Salomão diz: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Parece-me que Pedro tinha lido isso aqui quando escreveu essa parte que nós estamos lendo, versículos 5 a 9. Parece-me, eu tenho a impressão que Pedro, porque só havia o Velho Testamento, e ele deve ter lido isso e aproveitou para aplicar isso naquele momento. Então, nesse versículo 5, ele chama a atenção, principalmente dos jovens. No verso 6 ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E aqui ele está dizendo que a mão de Deus é poderosa, amém? A mão de Deus é poderosa porque ela realiza operosidade, até mesmo na fraqueza. Por isso que Paulo disse: quando eu estou fraco, sou forte, quando eu sou forte, eu me sinto fraco. Porque Deus estava mostrando muita coisa para que ele se corrigisse, para que ele realmente se humilhasse. Quem foi Paulo? Depois da sua conversão, foi outro homem. Então, tanto Paulo quanto Pedro aqui, ele mostra que nós devemos nos humilharmos debaixo da potentosa mão de Deus. Deus é soberano, Ele é Senhor. Ele sim, eu devo me encurvar, eu devo me dobrar. Por isso, quando nós oramos de joelhos, nós estamos envergados diante da face augusta de Deus. E aqui ele ainda mostra que nós não devemos dar lugar a nenhuma exaltação, porque o Senhor nos diz em sua palavra: a mim me pertence, a minha glória não darei a outrem, a glória pertence a Deus. E por isso que ele diz aqui nesse versículo 5, versículo 6, desculpem, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, era em meio à tribulação, à provação, à perseguição, ao sofrimento, que Deus estava permitindo que a igreja atravessasse ou passasse, para que o nome dele fosse glorificado. O nome do Senhor é glorificado tanto quando você está bem, como também às vezes quando você vai mal. Se você está com saúde ou se você está doente, eu vou dar uma experiência, vou compartilhar uma experiência para vocês. Às vezes eu vou visitar, pastor Júnior, certas ovelhas, algumas delas até em estado terminal, e eu fui levar uma palavra de conforto. Eu é que saio confortado, porque eu ouço palavras que eu digo: meu Deus, como é que essa ovelha está sofrendo tanto, padecendo, e talvez até já reconheça que os seus dias estão contados, mas está aí numa alegria, num clima assim que nem parece que está doente. Então Deus está sendo glorificado nessa situação daquela ovelha. Ele também diz aqui que em meio a toda tribulação, perseguição, provação, porque a perseguição estava em vigor através de Nero, imperador romano. Ele diz: aqueles que estiverem sofrendo, padecendo por causa do nome de Jesus, estarão glorificando o seu nome. Pastor, mesmo sofrendo, sim, o nome do Senhor está sendo glorificado. Lembra-se que Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, tomai posse da herança que vos está preparado desde antes antes da fundação do mundo. Estava nu, me vestiste; estava com fome, me deste de comer; estava com frio, me deste um cobertor; estava com sede, me deste de beber; estava preso, foste ver-me; estava hospitalizado, foste lá. E aí perguntaram: quando te vimos assim, nessas circunstâncias, nessas situações? Quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, a humildade é algo realmente que faz parte do fruto
que nós, como cristãos, devemos apresentar como identidade. Assim como eu tenho uma carteira de identidade, você também tem a carteira de habilitação de motorista. Não é que você vai aparecer, mas o ato de humildade vai se tornar público e notório, sem você nem saber. Em 1995, eu participei de um congresso internacional na Coreia do Sul. A nossa delegação do Brasil foi a segunda maior. Dos Estados Unidos, do Brasil, foram 400 pastores. E nós estivemos lá no Centro de Convenções na Coreia do Sul. Um local fantástico, belíssimo. Muito suntuoso, muito conforto, tudo naquela época já havia climatização, coisa fantástica. O proprietário que tinha bancado toda a construção daquele centro de convenções não foi para a abertura, mandou a esposa dele. E aí deram a oportunidade para ela falar. E ela se desculpou dizendo: meu marido não está aqui porque ele não se sente bem em receber elogios, ou aperto de mão, ou abraço, ou qualquer tratamento, considerando que foi ele que construiu isso aqui tudinho, porque a glória e a honra pertencem a Deus. Aquele homem tão simples, que ele não sentia-se bem de ir para um lugar onde ele se sentia, ou onde ele fosse lisonjeado. Isso é humildade. Mas tem pessoas às vezes que toca trombeta quando dá uma oferta, toca clarins quando faz alguma coisa. Jesus disse: o que faz a tua mão direita não veja a esquerda. Essa expressão de Pedro, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, ele está dizendo: olha, sejam humildes. Pastor Enéas Tonini pregando aqui nessa igreja, assim que essa igreja, nos seus primeiros anos, a entrada era aqui e o púlpito era ali. E eu estava num dia de segunda-feira à tarde, numa reunião de oração, e pastor Enéas Tonini estava ministrando a palavra. Ele já dorme no Senhor, um grande pastor. E ele disse uma coisa que nunca mais eu esqueci, uma ilustração simplória. Ele disse: a humildade, comparada a uma porta, ela é tão... Você sabe que antigamente as portas, elas tinham uma brecha de uns 2 dedos, né? 3 dedos, a parte inferior, né? Ele disse: a porta da humildade é tão estreita, quase não tem, quem quiser passar por ela tem que se arrastar. Ele queria dizer com isso que quanto mais você se humilhar, se sentir humilde e necessitado de se humilhar mesmo diante da face augusta presença de Deus. Humilhai-vos debaixo da potentosa mão de Deus. Resistir ao diabo, ele vai dizer isso mais adiante. Então seja humilde, seja humilde. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Sabe, irmãos, parece que nesses tempos em que nós estamos vivendo, a humildade foi banida do dicionário dos cristãos, porque são pouquíssimas as pessoas que a gente vê ter um espírito assim, contrito, de humildade. E a gente não pode confundir aqui humildade com, como alguém já disse, olha, seja bom, mas não seja besta. Seja bom, mas não seja besta, no sentido de você não ser uma pessoa que tudo que as pessoas pedem que você faça, você faz. Portanto, meus irmãos, a humildade aqui era o que mais Pedro pedia ou mostrava aos cristãos debaixo daquela perseguição. Agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.